Olá, aqui é Fernanda Signorini, pesquisadora corporal e mentora de métodos autorais. E hoje eu venho falar para você, querida pesquisadora, terapeuta, professora, enfim, o que vai mudar na sua vida, na sua carreira, quando você estrutura um método autoral? Bom, eu venho fazendo essa série já, estamos aqui no nosso nono vídeo. Eu espero realmente que essa série esteja fazendo diferença para você. Se você está gostando, curta esse vídeo, compartilhe com as suas amigas, colegas, dançarinas, professoras, pesquisadoras e simbora unir nessa força de construção de um método autoral que te dê liberdade, prosperidade. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, o que é que realmente muda na sua realidade quando você cria um método autoral, acredita nele e começa a comunicar ele no mundo. Bom, queridas, estruturar um método não é só organizar um trabalho, tá? Eu quero que você entenda isso, porque isso vai mudar completamente a forma que você atua e a forma que você comunica e pensa na construção da sua carreira com o seu trabalho autoral, seja ele aulas de corpo, atendimentos terapêuticos, workshops, enfim, a forma que você traz o seu trabalho de maneira geral. Então, não é só apenas organizar uma forma de trabalhar, tá? Existe realmente, de fato, um antes e depois do que acontece quando a gente começa a manifestar um trabalho mais autoral, mais autêntico. Então, quando você vê realmente essa organização estruturada de um método, né? O que eu chamo aqui de método? Eu chamo de um passo a passo coerente para se chegar em algum lugar e que você tenha muita clareza que lugar que é esse, que transformação que você está servindo e que você, enquanto pesquisadora, é a primeira a precisar entender esse passo a passo do processo que você oferece, que você aplica e por que você aplica, por que você acredita nele, né? O que justifica a existência do seu trabalho. Tudo isso um método autoral contém de informação. Então, para começar, né? Não é só uma estrutura de trabalho, mas é todo uma uma grande construção de pensamento acerca daquilo que você faz, daquilo que você acredita, e em consequência disso, você tem formatos e serviços e produtos para poder servir seu conhecimento no mundo, né? Então, eu queria falar um pouco sobre esse antes e depois do que acontece com a gente quando a gente estrutura isso. E quando eu falo estruturar, é realmente escrever, tá? Quem faz a mentoria aqui comigo do DFO, essa mentoria individual, sabe que é eu e você escrevendo sobre essa ideia que você traz, sobre esse repertório que você tem, sobre esse passo a passo coerente, encontrando esses pontos de interseção dentro das diversas áreas que você já experimentou, que você já estudou, que você já se formou, né? Então, no antes, vocês sempre chegam para mim com, primeiro, muita insegurança de realmente colocar a sua linguagem no mundo, né? Às vezes vocês até conseguem repetir técnicas, repetir discursos, trazer a referência de um pesquisador para o seu trabalho, mas quando é para falar sobre a linguagem que você, enquanto pesquisadora, desenvolve, vocês têm muita insegurança porque vocês realmente não têm clareza nessa linha narrativa, que é algo que eu falo muito dentro da mentoria. Como é importante você entender essa linha narrativa que o seu trabalho traz. E aí, realmente, essa insegurança pode tomar conta da gente, porque realmente você não consegue ter essa clareza palpável mesmo para poder expressar. Outro ponto é que você costuma sempre improvisar. Então, mesmo seguindo ali um padrão, mesmo fazendo um planejamento de aula ou de atendimento, chega em alguns pontos que você vai improvisando. E o problema não é improvisar e não é você agir ali no momento que você percebe que precisa de alguma coisa, de uma intervenção. O problema é quando você improvisa sem saber por que você está introduzindo aquele tipo de prática ou aquele tipo de conceito.
né? Exatamente porque você não está entendendo a linha narrativa do seu trabalho, tá? Outra coisa, dificuldade de explicar aquilo que você faz. Nossa, isso é muito comum. A maioria das minhas alunas chegam para mim desse jeito, nesse lugar. Fê, eu faço um tanto de coisa, eu tenho muito conhecimento, tenho muita formação, eu sou muito dedicada. Recebo mulheres aqui com mestrado, com muitas pós-graduações, mas no final das contas não conseguem explicar aquilo que gostariam, que aplicam, que sabem que tem potência, mas não conseguem explicar, colocar em palavras, tá? E outro ponto muito importante desse antes é essa instabilidade, porque você não consegue explicar, você tem insegurança, então você passa essa insegurança para as pessoas, de modo geral, você está sempre improvisando, e você não consegue visualizar exatamente um planejamento estratégico de carreira dentro dessa estrutura, desse servir e desse conhecimento que você tem, e isso vai te levar para um campo de instabilidade. Então, pode ser que você já tenha aí 20 anos de carreira, 15, 10 anos, você nunca se sente reconhecida, as pessoas não te chamam para parcerias, para trabalhos, você sente que às vezes você tem aluno, às vezes você não tem, você não tem fidelização dos seus alunos, né? Então acontece essa instabilidade externa, sem contar com essa instabilidade interna, mesmo emocional, que acomete muitas de vocês aqui, né? Então, não sabe o que fazer, não sabe se faz mais uma formação, não sabe se aluga uma sala e faz atendimentos, enfim, sempre rodando aí em volta desses aspectos, tá? Que eu tô falando para vocês aqui, quando vocês não conseguem visualizar de fato o método, beleza? Bom, e depois desse método, Fê, o que eu conquisto de fato quando eu vejo na minha frente, né, essa ordem, essa organização e essa descrição exata do que é o método, do que é essa linha narrativa, de quais são os conceitos que embasam o meu método, qual é a minha linguagem, né? Isso muda muita coisa. Isso muda muita coisa. Primeira coisa, clareza, tá? Clareza, essa palavra é muito importante, porque você realmente vê na sua frente, entende o discurso, a narrativa, e você consegue colocar isso de maneira clara, não só para você, primeiramente para você, mas para quem se interessa por aquilo que você faz, né? Então, clareza é um dos principais pontos. Outro ponto, direção. Você consegue visualizar em qual direção você vai, o que vale a pena você investir, aonde você quer chegar com esse trabalho. Eu sempre instigo vocês aqui a pensar num plano de pequeno, médio, longo prazo dentro do seu trabalho autoral, né? Então você consegue realmente direcionar e para de ficar entregando a sua energia, que é tão preciosa, para coisas que não frutificam da forma que poderia frutificar. Beleza? Outra coisa é que você começa a ganhar consistência, tá? Por que você ganha consistência? Porque você já sabe o que tá definido ali dentro do seu método. Claro que o nosso método não é algo fechado, eu sempre falo isso para vocês, né? O seu método não é fechado, ele é vivo. É sempre um método vivo. Porém, quando você sabe o que é que você está aplicando, você tem mais domínio na colheita dos seus resultados, você consegue refinar com mais intencionalidade. E isso vai te dando mais consistência no seu trabalho, isso vai fazendo você se tornar uma referência no seu assunto. Isso vai fazendo com que as pessoas se fidelizem cada vez mais dentro do seu trabalho, porque elas entendem como que elas estão colhendo aqueles resultados que você mesmo já prometeu para elas, porque você conseguiu explicar melhor, né? Então, é crucial, quase que uma consequência de você ganhar mais consistência, mais enraizamento. Outro ponto é confiança, tá, queridas? Quando a gente vê esse trabalho, é muito mais fácil de confiar, porque você realmente olha para ele e fala, nossa, realmente, é isso mesmo que eu quero falar, é isso que é o meu movimento, é esse que é o caminho que eu escolhi para servir o meu conhecimento, é aqui que eu quero chegar e esses são os meus produtos. Olha como que muda, né, a percepção da outra pessoa diante dessa
mulher pesquisadora, terapeuta, artista, enfim, professora, quando ela consegue realmente passar essas informações com confiança. Confiança é tudo, né? Quando você vê um profissional falando sem confiança, você realmente não acredita muito naquele trabalho, né? Então, a primeira pessoa que precisa confiar, a primeira pessoa que precisa acreditar somos nós, para que a gente possa passar esse trabalho com essa consistência, com essa clareza e ter em mente essa direção, tá? Bom, aqui tem um ponto muito profundo que é quando você tem isso e começa a desenvolver com mais consciência esses aspectos, é que você realmente passa a ocupar lugares diferentes, tá? Você não é mais uma pessoa que apenas aplica práticas ou propõe atendimentos. Você começa a se tornar uma profissional que realmente conduz processos, acompanha processos. E isso muda mesmo o seu lugar, assim, a sua localização, como que você se vê, os lugares que você ocupa, as pessoas que se interessam pelo seu trabalho, aquilo que te nutre quando você recebe esse retorno do seu trabalho, né? E aí é inevitável você expandir, tá, queridas? É inevitável, porque isso vai impactar diretamente na sua comunicação, né? Na percepção do valor do seu trabalho, que eu já falei aqui em outros vídeos, que é muito importante que você pense nessa percepção de valor. Nas trocas financeiras, principalmente, porque se você consegue fazer um bom atendimento prévio antes da pessoa realmente se matricular na sua aula ou contratar o seu serviço, você consegue ser melhor valorizada financeiramente, porque a pessoa percebe que você tem uma pesquisa, percebe que você tem um método, que você traz profundidade, então muda muito. E a sua própria relação com o seu próprio trabalho se transforma, né? Você começa a levar isso com mais seriedade, você começa a ver ele com mais potencialidade, e você começa a chegar num ponto que eu acho que às vezes é um ponto muito desgastante para vocês, que é uma virada emocional, eu diria, que acontece, né? Porque às vezes, sem estrutura, sem método, vocês ainda estão muito à mercê do que vocês estão sentindo. Hoje eu estou bem para fazer, hoje eu acredito no meu trabalho, amanhã eu já não acredito. Mas quando você vê essa estrutura, você vira essa chave, né, emocional, eu diria, né? Porque quando tem estrutura, você também se estrutura, né? Que bonito isso. É uma coisa que puxa a outra. Faz sentido, queridas? Faz sentido para vocês isso aqui que eu tô falando? Se faz, curta aqui esse vídeo, tá? Para eu saber que vocês estão gostando. Comente, deixe seu comentário aqui embaixo. Espalhe para outras mulheres, porque o meu intuito com esses vídeos curtos, direto ao ponto, é nutrir o seu fogo criativo, o seu fogo de manifestação, para você acreditar no seu trabalho autoral. Eu tenho alunas aqui que entraram comigo muito começando do zero, assim. Só com um sonho mesmo de trabalhar com as práticas do corpo. Às vezes a pessoa já dançava desde pequena, nunca tinha acreditado que seria possível ter um trabalho autoral, autônomo, com as práticas do corpo. E é impressionante que quando eu mando elas para o laboratório pessoal, né? O laboratório que eu sempre falo para vocês, corporal, pessoal, fazendo do jeito que eu ensino, elas veem que o corpo já traz muita informação. Elas veem que essa potência que às vezes a gente não está vendo, ela vai emergindo daquilo que é mais natural e espontâneo em você, no seu próprio corpo. E junto com a estrutura, não tem erro, porque você vai vendo que essa estrutura que eu proponho de vocês desenvolverem é sempre algo que parte da memória corporal de vocês, né? Da memória celular de vocês. Então, quando você fala de algo que é muito seu, é muito mais fácil do que quando você fica falando de técnicas de outros, tá? É isso que eu instigo vocês. O que é seu de verdade? Desenvolva uma linguagem e apresente isso para o mundo. Beleza, minhas queridas? Olha só, eu espero
que você, a partir de hoje, a partir desse vídeo, de todos esses outros vídeos que eu estou fazendo, comece a acreditar mais no seu trabalho autoral, na sua liberdade enquanto profissional autônoma, na sua liberdade geográfica, na sua liberdade financeira. Você pode ter certeza que seguindo os passos que eu segui, que eu ensino aqui para vocês, não tem outro lugar a não ser você chegar nesse espaço de mais autonomia, de autenticidade, de expansão do seu servir com aquilo que você realmente é e acredita. Se faz sentido para você, te convido a vir para uma sessão de direcionamento comigo. Estou deixando aqui embaixo o link para vocês preencherem um formulário. Eu entro em contato com cada uma de vocês. Essa sessão ela é gratuita, é uma conversa comigo e com você, onde eu vou ouvir sobre o seu projeto, saber mais e te mostrar qual é essa estrutura base que você precisa para começar agora a servir o seu conhecimento. Não perca mais tempo, não espere mais um ano, não espere mais 2 anos. Venha conversar comigo sem compromisso nenhum, só para você entender o tamanho da potência do que você pode construir com mais intencionalidade, com mais estratégia, e realmente começar a aplicar isso e manifestar esse trabalho e esse servir no mundo. Não existe realização maior do que você ver que o seu trabalho autêntico, autoral, aquilo que você mais acredita, te dá liberdade, te dá dinheiro, te dá possibilidades, enfim, é muito expansivo. Eu posso deixar um dia aqui só para contar um pouco mais sobre a minha história e a história das minhas alunas, para vocês verem o tamanho de transformação que acontece quando a gente muda essa postura interna e começa a assumir esse lugar para a gente com intencionalidade. É isso, queridas. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.